Comunidade, revisaço aqui para a gente finalizar esse capítulo. Espero que vocês não estejam traumatizados aí enquanto conversamos sobre difusão. Principais pontos, vou falar agora para vocês. Fica de olho aí na sua tela, que eu vou projetar tudo. A lei de Fick. Vamos revisar a lei de Fick? Eu sei que eu já falei algumas vezes para vocês, mas talvez é uma das partes mais importantes do nosso curso como um todo, tá? Lei de difusão de Fick. Aqui eu tenho área, aqui eu tenho espessura. Então, a difusão de um gás é diretamente proporcional à área, inversamente proporcional à espessura, tá? Vezes difusibilidade, vezes P1 menos P2, que é a diferença de pressão, P1, P2. Isso aqui é muito importante. E o coeficiente de difusibilidade do gás é proporcional à solubilidade e inversamente proporcional à raiz quadrada do peso molecular. Preciso decorar tudo isso? Não, não precisa decorar. Por qual motivo? Peso molecular do oxigênio é muito próximo ao do dióxido de carbono. Lembra? 32,44. Ou seja, não é pela diferença do peso molecular, mas sim pela diferença da solubilidade. O CO2 é aproximadamente 20 vezes mais solúvel, portanto difusível, do que o O2, portanto eu preciso ter uma diferença muito menor para que aconteça de fato aquela difusão. 40 para 45, quando a gente fala do oxigênio, 104 para 40, ou seja, uma diferença de quase 60 e uma diferença de aproximadamente 5, ou seja, bem compatível com esse gap aí na solubilidade, beleza? E por conseguinte, da difusibilidade. Vimos também que a DLCO, ou a capacidade de fusão do monóxido de carbono, na aferição dela, praticamente as pressões são iguais, então traz uma pressão só, e a difusão, eu não consigo em vivo avaliar a área nem a espessura, por isso eu vou colocar aqui como um D constante, e aqui eu vou colocar como pressão do monóxido de carbono. Isso simplifica muito aqui na aferição da capacidade de difusão do monóxido de carbono, e a maior parte das equações nós já vimos que são derivadas da lei de Fick, tá? Então a lei de Fick, ela afirma que a taxa de difusão de um gás através de uma lâmina de tecido é diretamente proporcional à área da lâmina e a diferença de pressões parciais entre os dois lados e inversamente proporcional à espessura dessa lâmina. Ok? Exemplos de gases limitados por difusão e perfusão. Falamos de dois gases e mostramos um gráfico muito importante para vocês. Pressão parcial, aqui alvéolo, aqui diferença de pressão e aqui tempo 0,25, 0,5 e 0,75. Monóxido de carbono, ele vai ter uma grande diferença ao final. Dióxido de nitrogênio, ele vai ter praticamente nada de diferença, tanto que ele vai alcançar um equilíbrio aqui em 0,10 segundos, tá? Aqui o oxigênio ele vai estar nesse meio do caminho aqui, ó, em 0,25 segundos, praticamente a pressão alveolar é igual à pressão parcial de O2 no sangue arterial, certo? Então, o monóxido de carbono é limitado por quem? Difusão. O dióxido de nitrogênio é limitado por perfusão. Por quê? Por causa da afinidade desses caras com a hemoglobina. CO2, muita afinidade. Dióxido de nitrogênio, pouquíssima afinidade, tanto que é dissolvido no plasma. Vamos ver se isso é verdade que eu falei. Exemplos de gases limitados por difusão e perfusão são, respectivamente, monóxido de carbono difusão e óxido nitroso perfusão. A transferência de oxigênio normalmente é limitada pela perfusão. No entanto, exercício intenso diminui o tempo de contato do oxigênio com a hemácia. A altas altitudes eu vou ter uma hipóxia hipobárica lá em cima, que daqui um pouco eu vou falar para vocês. Muito embora eu ainda tenha uma diferença de pressão de 20 para 50, naquele exemplo que eu falei para vocês, a diferença sendo menor, eu tenho menos difusão. E também eu tenho um deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina, tá? E também na questão do espessamento da membrana alveolar arterial, como por exemplo em doenças pulmonares intersticiais. 3, riscar o 2 aqui, a capacidade de difusão é medida com a inalação de monóxido de carbono
expliquei a formulinha agora, e o valor aumenta bastante durante o exercício físico, tá? A limitada taxa de reação do oxigênio com a hemoglobina pode reduzir a sua transferência para o sangue e o efeito é similar ao da redução da difusão. Então a gente sabe que a difusão não é só da membrana alvéolo capilar, mas eu tenho também da reação, né, do oxigênio com a hemoglobina. Então 1 sobre difusão é 1 sobre difusão pela membrana mais 1 sobre taxa de reação do oxigênio com a hemoglobina vezes o volume sanguíneo no capilar circulante, tá? Então é importante que a gente saiba disso, mas é mais importante para fins práticos, tá? Para doenças, para fisiopatologia. A transferência do dióxido de carbono através da membrana alvéolo capilar provavelmente não é limitada pela difusão e assim a gente encerra o capítulo sobre difusão e daqui um pouquinho vou conversar com vocês sobre perfusão, porque por enquanto o oxigênio entrou, né, o ar entrou e o ar passou pela membrana alvéolo capilar, só que agora o sangue precisa passar lá também. Vamos saber um pouco mais das propriedades logo na sequência. É isso.